Existem vários processos, objetos e fenômenos que formam a realidade, que formam a natureza, e esses vários processos, objetos podem ser explicados a partir de diferentes explicações científicas. Explicações que explicam seu funcionamento, explicações envolvendo sua composição e explicações envolvendo a sua origem e formação. Mas existe um conjunto de fenômenos na natureza que não está claro que tipo de explicação científica seria satisfatória para eles, que são os processos mentais. Por quê? Quando falamos, por exemplo, da visualização de imagens ou da visualização do áudio que vocês estão ouvindo agora, eu posso falar de como os ossos do ouvido interagem para detectar ondas sonoras e levar um impulso elétrico para uma parte do cérebro. Posso falar sobre a retina detectando fótons e o impulso elétrico até a parte do cérebro que processa imagem. Posso falar de tudo isso em termos de explicações científicas. Mas a experiência em si de ver uma imagem, a experiência subjetiva de ouvir um áudio, que tipo de explicação científica poderia explicar isso? E isso está relacionado a uma questão bem ampla, que faz parte da área da filosofia da mente, que é a questão o que é a mente de fato? O que é essa experiência subjetiva? O que é a sensação de ser alguém como você ou um morcego ser como um morcego? O que é isso? E isso faz essa questão ampla, é subdividida em questões menores, que são questões envolvendo se a mente de fato existe, se ela é uma substância ou um processo, que tipo de substância ela poderia ser se ela for uma substância, que tipo de coisa realiza esse processo, se ela é um processo, ela é dividida em partes ou é irredutível, ela tem espacialidade, temporalidade, ela é algo eterno ou ela possui uma origem e fim, e ela é uma propriedade universal e fundamental da realidade ou não, ela é uma propriedade emergente local. Todas essas são questões que fazem parte da área da filosofia da mente. E antes de avançarmos, é importante definirmos algumas definições básicas. Então, aqui nós vamos definir mente como a soma de todos esses processos mentais e experiências subjetivas que temos. O termo mente e consciência às vezes são usados como sinônimos, mas muitos autores tratam os dois também como termos distintos. Nesse vídeo não vamos avaliar essa distinção entre consciência e mente, vamos focar só em mente. E é importante também definirmos o que é qualia. Qualia é um termo muito usado por filósofos da mente, e ele envolve a experiência subjetiva mais simples. Então, a sensação de ver algo vermelho, essa vermelhidão em si, a sensação de dor, a sensação de frio, essas experiências subjetivas na sua forma mais simples. É importante também definirmos o que é um processo e uma substância. Um processo é uma série de eventos ocorrendo ao longo do tempo, e uma substância é um elemento fundamental não divisível que forma vários objetos e ela é tangível, ela existe de fato. Processos, então, eles envolvem ações feitas por substâncias ou coisas feitas por substâncias, e processos são dependentes da substância de uma forma que ela não é do processo. Uma substância pode se originar de um processo? Pode. Uma substância pode ser o tipo de substância que sempre está realizando o processo? Pode. Mas o processo é dependente dela de uma forma que ela não é dele. Processos são eventos feitos por substâncias. E quando falamos de explicações científicas, elas têm muito sucesso. Nós conseguimos explicar vários fenômenos da natureza, nós conseguimos explicar o funcionamento e avançar tecnologias graças às explicações científicas, mas que tipo de explicação científica poderíamos ter para esses fenômenos mentais? Isso faz parte de uma abordagem dentro da filosofia, conhecida como filosofia científica, que é a ideia de que a filosofia deve ser informada por descobertas científicas e ferramentas da ciência, e qualquer modelo metafísico para descrever algo tem que ser compatível com descobertas feitas pela ciência, não deve contradizer estas. E dentro da área da mente, nós temos várias áreas científicas que estudam ela, incluindo neurociência, psicologia, etologia, que é o estudo do comportamento animal. Então, qualquer modelo que temos sobre o que é a mente precisa, em algum grau, acomodar essas descobertas, ou pelo menos explicar por que elas não deveriam ser adotadas, porque elas deveriam ser revisadas. E o fato é, nós temos diferentes visões a respeito do que é a mente: dualismo, panpsiquismo, eliminativismo, funcionalismo, teoria de identidade, entre outros. Esse vídeo de forma nenhuma vai abordar todas essas diferentes visões, não tem como um vídeo abordar todas elas, mas vamos tentar avaliar quais são as visões que são mais compatíveis com essas descobertas científicas feitas nos últimos tempos pelas diferentes áreas que estudam a mente. Então, para começar, existe uma visão conhecida como eliminativismo, que diz que os processos mentais podem ser eliminados, eles não são necessários, podemos ignorar a existência deles. Mas essa visão, ela tem um problema muito sério. E é o problema do cogito ergo sum. Cogito ergo sum é uma frase proposta por René Descartes, que às vezes é traduzida como eu penso, logo existo, mas ela é melhor traduzida como uma intuição. Estou pensando agora.
logo existo. Nesse momento você está pensando, você está tendo uma experiência subjetiva agora. E isso indica que você existe. Então, o cogito ergo sum é melhor tratado não como um silogismo, mas como uma intuição, para demonstrar a força dele. E qualquer descrição eliminativista tem que explicar por que o cogito ergo sum ocorre, por que nós estamos tendo essa experiência subjetiva. Não dá para eliminar elas de forma tão clara como os eliminativistas gostariam. Fora isso, existe um conceito conhecido como argumento da indispensabilidade, proposto por Quine, e ele propôs essa ideia na área da filosofia e da matemática, mas ele também se aplica a processos mentais. O fato é, quando pegamos organismos, por exemplo, o zebrafish, existe um experimento em que você realiza um corte na nadadeira deles e você expõe eles a dois tanques. Um tanque com um composto que reduz inibidor, mas não causa nenhum processo de cicatrização na nadadeira, e um outro tanque que não tem nenhum processo inibidor de dor. Os peixes vão sempre nadar para o tanque com inibidor de dor, mesmo ele não causando nenhum efeito real em termos de corpóreo na ferida, em termos de curar a ferida. Esse tipo de comportamento é melhor explicado assumindo que há uma experiência subjetiva no zebrafish. Então, nesse caso, a experiência subjetiva acaba sendo algo indispensável para teorias do comportamento do zebrafish. Então, segundo o argumento do Quine, nós não podemos dispensar essa experiência subjetiva. Fora isso, há uma outra área, além do eliminativismo, a área oposta, conhecida como panpsiquismo. O panpsiquismo é uma visão que descreve que a qualia é um atributo universal. Ou seja, a qualia não é eliminada, mas ela é distribuída universalmente. Ela é uma propriedade fundamental da realidade. Então, até as partículas, como elétrons e positrons, teriam qualia. O problema disso é que não está tão claro se essas partículas, de fato, têm experiência subjetiva. Na verdade, nós não temos nenhuma evidência de que elas agem de forma indispensável para ter qualia, de uma forma que o zebrafish age. O zebrafish, o comportamento dele, assumir qualia é indispensável para compreender seu comportamento. Mas o comportamento dos elétrons ou dos positrons não é necessário qualia para explicar eles. Nesse aspecto, acaba acontecendo uma espécie de argumento do zumbi ao contrário. Então, o argumento do zumbi é um argumento filosófico para argumentar que quando vemos algo agindo como um ser consciente, faz sentido tratar ele provisoriamente como um ser consciente até que surgiu uma evidência contrária. Quando encontramos, é claro, algo que não aparenta ter nenhum sinal de consciência, não faz sentido pensar que ele é um ser consciente, a menos caso surja uma evidência que indique que ele é consciente. Então, isso acaba sendo um problema do panpsiquismo. Ele precisa explicar por que não há essa aparência de qualia nessas partículas fundamentais. Então, quando pegamos estruturas que aparentam ter consciência, nós temos coisas, por exemplo, organismos com sistema nervoso, que aparentam ter vários comportamentos com consciência ou com mente, e nós temos talvez alguns tipos de protozoários que possuem células muito complexas, que aparentam também ter um indicativo de alguma mente, algum processo mental em termos de decisão, ainda que também nós podemos explicar o comportamento deles sem assumir processos mentais, mas ainda pelo menos tem essa aparência de uma forma que elétrons não têm. Então, seja lá o que for a mente, ela pelo menos é dependente de estruturas mais complexas, ela parece ser mais local. E, quando falamos da relação entre mente e corpo, há diferentes descrições sobre como é essa relação causal. Uma delas é o dualismo interacionista, que diz que mente e corpo são coisas distintas em interação. O epifenomenalismo, que diz que a mente é um processo que surge dos processos físicos, mas não tem nenhum poder causal nem para outros processos mentais, nem para processos físicos. O paralelismo psicofísico, que defende que ambos os dois atuam em paralelo, em correlação, mas sem causalidade um com o outro. E descrições fisicalísticas não reducionistas, que diz que os dois são distintos, mas os dois possuem uma relação causal um com o outro, e no fundo os dois são dependentes do mesmo tipo de substância. A mente é um processo feito pelo corpo. E aí o que acontece é, qual dessas descrições é mais compatível com descobertas científicas? Bom, para começar, o problema do paralelismo, ele tem vários problemas. Ele até tem uma vantagem, que é que temos... Só porque duas coisas são correlacionadas, não quer dizer que elas são causadas uma com a outra. Então, filmes do Nicolas Cage e pessoas afogando em piscina são correlacionados, mas nós sabemos que um não causa o outro. Em contraste, quando falamos de processos mentais e processos físicos, nós podemos definir que provavelmente eles têm sim uma relação causal. Porque causalidade, muitas vezes, na ciência, é inferida a partir de estudos randomizados e estudos com controle de variáveis. E nós conseguimos fazer esses tipos de estudos
para processos cerebrais e comparando com processos mentais. Nós conseguimos randomizar essas variáveis e conseguimos avaliar processos causais deles ocorrendo. Um exemplo disso acontecendo muito é estudos envolvendo manipulação cerebral. Então, por exemplo, nós temos um processo mental que ocorre quando você tem um corte no corpo caloso de pacientes, que é a região do cérebro que unifica os dois hemisférios. Acontece que cada hemisfério processa imagens do lado oposto do corpo e controla partes do corpo do lado oposto. E acontece que quando você tem um corte do corpo caloso, desses pontos de unificação dos dois hemisférios, e você expõe imagens para cada um olho, onde cada olho só vem uma única imagem, e você pede para o paciente desenhar o que ele está desenhando, cada mão vai desenhar algo diferente. E se você perguntar para a pessoa o que ela desenhou, ela provavelmente vai saber o que ela desenhou regulado pelo hemisfério esquerdo, porque é o lado que coordena a fala, mas ela não vai saber por que ela desenhou a imagem do lado do corpo controlado pelo hemisfério direito. Ela não vai saber. E isso é um grande ponto, é um indicativo de como manipulações cerebrais afetam processos mentais. Nós conseguimos ter vários outros exemplos além desses que causam um problema sério para o paralelismo, que ele precisa explicar esse grau de correlação muito alto. Então, estudos envolvendo o uso de drogas, danos em partes específicas do cérebro, o fato de termos uma forte correlação numa mesma área que coordena um comportamento em diferentes espécies. Todos esses pontos são um problema muito sério para o paralelismo. Por quê? Porque é um grau de correlação alto demais e é manipulável essas variáveis. Então, ao que tudo indica, há sim uma relação causal e esse é um problema sério para descrições de paralelismo. E além disso, há um outro problema, e esse é o problema do epifenomenalismo, que é nós sabemos que estados mentais têm efeito sobre processos e fenômenos físicos, de fato. Então, por exemplo, existe o placebo e o nocebo. O placebo é quando uma pessoa realiza um tratamento médico, por exemplo, tomar uma pílula que não tem nenhum princípio ativo, e a expectativa de que ela vai causar um efeito positivo acaba gerando uma melhora na fisiologia do paciente. Esse é um fenômeno, inclusive, que é muito usado em estudos de testes para a eficácia de remédios, para encontrar um remédio que é mais eficaz que o placebo. Mas o fato é que mesmo remédios com princípio ativo, muitas vezes experimentam também efeito placebo. A pessoa experimenta uma melhora antes do princípio ativo ter capacidade de afetar a fisiologia, muitas vezes. E o efeito nocebo é o oposto. A experiência sobre expectativa ruim do tratamento leva a uma piora da condição. Um exemplo muito interessante disso é um exemplo de maldição aborígene, onde existe a prática de apontar um osso para uma pessoa e ela muitas vezes definha de fome. Esse processo não é porque existe uma maldição real acontecendo. Por quê? Porque pessoas que não têm conhecimento dessa maldição, quando é apontado o osso para elas, nunca apresentaram nenhum sinal de maldição. Então, a expectativa ruim dela acaba criando essa piora na fisiologia do paciente. E isso é um fenômeno mental causando um efeito em um fenômeno físico, o que não é explicado no cenário do epifenomenalismo. Uma alternativa que é muito usada para descrever essa relação causal é a relação do dualismo de substância, que é uma ideia muito popular. A maioria das pessoas acaba adotando uma visão do dualismo de substância, que é a ideia que a mente e o corpo, em onde ela ocorre, são substâncias distintas em interação uma com a outra. Então, o dualismo de substância explica essa relação causal de duas vias, aparente, mas ele tem um problema, que é como que um processo material afeta algo imaterial e como que algo imaterial afeta algo material. Isso faz parte de um problema conhecido como problema da mente e corpo. É um problema que foi proposto por Isabel de Boêmia em cartas que ela discutia com Descartes. Descartes até tentou propor uma ideia de como isso interação aconteceria via a mente atuando na glândula pineal que afetava o resto do corpo, mas Descartes nunca apresentou uma explicação de como algo imaterial afetaria algo material, claro, como a glândula pineal, e hoje a gente sabe que a glândula pineal não é a sede da consciência, ela é uma área do corpo que regula hormônios, que regulam o sono, mas ela não é a sede da consciência, de fato, ou da mente. Então, o fato é, como que algo material afeta algo imaterial e vice-versa. Esse é um grande problema para dualistas e não é uma descrição clara de como isso poderia acontecer. E pior ainda, o que seria algo imaterial? Nós podemos definir algo material, como vimos no vídeo sobre a introdução ao materialismo sistêmico, como sendo qualquer coisa que se relaciona com outra coisa, cujo número de relações e estados é maior ou igual a 2. Em outras palavras, entidades materiais possuem mudança e não são isoladas, e entidades materiais, em seu aspecto mais fundamental, possuem energia. Energia é definida como a capacidade de um sistema realizar trabalho. Então, tudo isso para descrever que a matéria é
dinâmica, ela é mutável e ela está relacionável com outras entidades materiais, ela não é isolada. Então, o que seria algo imaterial? Algo imaterial deveria ser algo que não se relaciona de mais de uma vez com o estado, algo que não possui energia na sua capacidade mais fundamental. Em outras palavras, algo imutável, algo isolado. E aí que está o problema. A mente, seja lá o que ela for, claramente é algo mutável e claramente é algo interativo, algo que está em interação, como vimos antes. Então, um problema sério para defensores do imaterialismo da mente é explicar isso. E o ponto é, seja lá o que for a mente, ela provavelmente é sim um fenômeno material. E aí, há uma vantagem que alguns dualistas podem ter, que é tentar descrever cenários de interação entre mente e corpo fora do corpo, então estudos da parapsicologia, entre outros, mas não temos nenhuma evidência de que esses fenômenos paranormais ocorrem. Na verdade, todas as evidências que temos ou demonstramos como fraude ou como erros de estudo, então não há nenhuma evidência desses fenômenos paranormais que seria uma vantagem para o dualismo. Os fenômenos mentais parecem ser fenômenos naturais de fato. E aí, para descrever isso, nós temos uma grande visão conhecida como materialismo. O materialismo, em última análise, para a filosofia da mente, é a ideia de que a mente, em última análise, é um processo ou uma substância material. Ou ela é idêntica às entidades materiais que realizam ela, então a teoria de identidade, ou ela é um processo realizado por essas entidades materiais e temos diferentes visões dentro dessa visão de processo. Em outras palavras, a mente, estas entidades materiais que a mente realiza, são entidades físicas, naturais, e a principal entidade que realiza elas são os neurônios. Então, o fato é, nós temos, dentre essas visões, uma visão que foi muito popular por um certo tempo, que era a teoria de identidade, que diz que o estado mental, seja lá o que ele for, é idêntico ao fenômeno físico que realiza ele. Então, a ideia é, a dor, a sensação de dor, é igual à fibra C excitada. Então, o fenômeno mental é idêntico à entidade material que realiza ele. E isso, então, resolveria o problema de relação causal, de como um afeta o outro. Porque os dois são o mesmo fenômeno. O problema dessa visão é que nós temos um problema conhecido como um problema da múltipla realizabilidade. O que é isso? Múltiplas entidades materiais conseguem resultar em uma mesma experiência física, mesmo essas entidades materiais sendo distintas. Então, a fibra C excitada gera dor, assim como a fibra A, B e D. Então, se dor é equivalente à fibra C, por que a dor também é equivalente à fibra A, sendo que fibra A e fibra C são distintas? É um problema sério para as teorias de identidade e, por conta disso, elas foram meio que abandonadas e hoje elas são definidas a uma outra visão conhecida como processo. Uma outra crítica a elas veio do trabalho de Peter Goldfried Smith, bastante popularizado a ideia de other minds, outras mentes, em que ele usa muito o exemplo dos polvos. Os polvos, eles têm vários processos mentais semelhantes a vertebrados, mas o neurônio deles, como podem ver na imagem, é muito diferente do neurônio de um vertebrado. E mesmo assim, polvos conseguem realizar processos mentais. Por exemplo, na imagem, um polvo realizando sono REM. Então, o fato é, como que nós conseguimos explicar essas estruturas diferentes produzindo um fenômeno igual? E a forma como isso é explicado é por meio de uma outra visão, não de que a mente é igual ao objeto que realiza ela, mas que ela é igual a um processo feito por essa entidade material. Então, essa ideia é de que as mentes são processos, são eventos feitos por uma substância, uma entidade material. Então, há diferentes descrições de que tipo de processo poderia ser feito pelos neurônios. Então, uma descrição é a do comportamento, descrito pelo behaviorismo, o comportamento do organismo é a mente. Outra ideia do cognitivismo é que simbolismos internos é que são iguais, ou o informacionismo, a informação processada, e aí se aproxima de uma visão chamada computacionismo. Mas, de todas essas, a visão mais popular é a ideia de que a mente é equivalente a uma função realizada pelos neurônios, que é a ideia do funcionalismo. Tanto que o funcionalismo é a ideia mais predominante dentro da área da filosofia da mente, junto com a ideia do materialismo. Mas o fato é, muito do sucesso do funcionalismo se deve mais a limitações das alternativas. Porque as outras descrições envolvendo o que seria a mente, elas muitas vezes têm vários problemas e o funcionalismo parece ser a visão de processo de mente como um fenômeno, um processo material que parece ter menos problemas. Por isso, grande parte do sucesso dele. Principalmente porque funções podem ser realizadas por múltiplas entidades, então você resolve o problema que a teoria da identidade tem, e funções, os processos, podem ter uma relação causal. Então, por exemplo, se eu tenho um sistema realizando uma função, ele pode, no processo, acabar afetando elementos de fora dessa função ou elementos internos
a estrutura que realiza essa função, de uma forma que, caso ela não estivesse realizando a função, o efeito nele seria diferente. Então, nós podemos escrever como há essa relação causal entre o processo e a substância que realiza ele de uma forma clara no funcionalismo. Mas há alguns problemas com o funcionalismo. Em particular, um dos grandes problemas é o experimento mental do quarto chinês. Imagine o seguinte cenário. Eu tenho uma pessoa que está recebendo informações de um falante de chinês, no caso um falante de mandarim, já que não existe a língua chinesa, existem várias línguas que são faladas na China, e um falante de mandarim entrega frases para essa pessoa que não sabe mandarim. Mas ela tem um livro que permite tradução. Ela não conhece o significado real dos livros, mas ela consegue traduzir a partir de associações com os símbolos. Resultado, ela consegue fazer um trabalho rápido e ela consegue lançar uma resposta para a fala. A pessoa de fora então vai pensar que tem falante de mandarim também dentro da sala, mas na verdade não tem. E um exemplo real que ilustra isso são os algoritmos de inteligência artificial. Não há nenhum motivo para acreditar que a inteligência artificial possua uma cognição, um processo mental nela. Mas elas são altamente eficazes em dar respostas que a pessoa espera responder. Então dá a impressão de uma aparência de algo falando. Mas nós temos vários motivos para crer, e não vamos ver aqui nesse vídeo por que esses motivos, mas temos vários motivos para crer que algoritmos de IA não possuem processo mental. Eles são um ótimo exemplo concreto do que seria um quarto chinês. E a questão é, então, esse é um problema sério para o funcionalismo, porque o funcionalismo descreve a mente como funções. Então, se você consegue realizar uma função sem um estado mental, como que você descreve, então, o funcionalismo? Esse é um problema sério para ele. E aí, outra coisa séria é que, ainda que os neurônios realizem funções específicas, eles não agem sozinhos. Seja lá o que for o processo mental, ele não é feito sozinho para o neurônio. O neurônio, e veremos em um vídeo futuro sobre como o impulso elétrico do neurônio funciona mais detalhadamente, mas o neurônio, quando ele realiza um impulso nervoso, parte desse impulso nervoso é impulsionado graças a estruturas conhecidas como células glia, que podem ser formadas por oligodendrócitos, que formam parte do sistema nervoso central, ou por células Schwann, que formam o sistema periférico. Elas acabam atuando para que o impulso elétrico impulsione mais rápido, e essas células em interação com os neurônios, junto com outras células, ajudam o impulso elétrico a ocorrer. E a mente também é dependente de processos do ambiente externo. A mente, a imagem que vocês estão vendo agora nessa tela de computador ou de celular, e o áudio que vocês estão ouvindo, é algo externo ao seu cérebro que está sendo detectado pelos sentidos do nosso corpo. Então a mente, ela depende de uma interação com o ambiente externo e de várias outras células além dos neurônios. A mente, em outras palavras, não é reduzível apenas a uma função feita pelos neurônios. Talvez ela seja de fato uma função, mas não é uma função exclusiva feita por neurônios. E isso avançou uma outra visão a respeito do que é a mente, que é a ideia da mente como um processo material emergente. Isso faz parte de uma visão em particular defendida por Mario Bunge, que é a ideia de psiconeural, que ele defendeu principalmente na sua obra The Mind-Body Problem, o problema mente-corpo, e Matter and Mind, matéria e mente. O ponto geral do Bunge é: a mente não é equivalente a um neurônio e não é equivalente a uma função do neurônio. A mente é um processo emergente. E no vídeo sobre introdução ao materialismo sistêmico, vimos o que é emergência dentro dessa filosofia. Mas o ponto é, a mente, de fato, se as peculiaridades fenomenais da mente forem compreendidas em termos das propriedades emergentes de alguns processos do sistema nervoso de um indivíduo em constante interação com outros sistemas fisiológicos do corpo, em vez de como uma substância independente, então parece haver uma maneira de evitar tanto o feitiço do dualismo, sem abraçar princípios mais implausíveis de versões mais reducionistas do materialismo. O ponto é, a mente é um evento, é um jeito de existir de todos esses neurônios junto com outras células em interação. É um processo. Talvez ela não seja reduzível à mera função, mas a função envolve um dos atributos, uma das propriedades desse processo mental. Mas o ponto é, a mente é um fenômeno que se origina de processos materiais. E tudo isso podemos então resumir a 3 pontos gerais que parecem ser mais plausíveis de acordo com essas descobertas científicas, que são, seja lá o que a mente for, elas são processos realizados por entidades materiais, ela não é uma substância. Tais processos são dependentes das entidades que o realizam e o processo altera propriedades dessas entidades. Então, há uma relação causal de 2 vias entre mente
as entidades materiais que realizam ela, e essas entidades envolvem redes de neurônio, ou pelo menos algo parecido com um neurônio, e interação dessas redes com o meio e com outras células. Ou seja, é um fenômeno emergente e local, e podemos definir então que a mente talvez seja um fenômeno irredutível, do tipo nós não podemos reduzir ela a meros componentes. É a soma desses componentes e interação de alguma forma que ainda não está tão clara e que demanda mais estudos ainda futuros para definir. Então a questão é, provavelmente a mente é uma entidade emergente material, mas o que ainda é no seu aspecto mais fundamental, é algo que talvez nos escape. É algo que demandará mais abordagens futuras e talvez novas visões e novas interpretações, porque mesmo essa visão emergente não resolve todo o problema. Então, o ponto é, a mente provavelmente é um fenômeno emergente, material, e o ponto é, se ela é o caso, então isso implica que talvez a mente também seja um processo evolutivo. A mente tem uma origem evolutiva, ou pelo menos os componentes que realizam ela têm uma origem evolutiva. E no próximo vídeo, nós vamos focar nisso. Se de fato a mente é uma entidade material emergente, como que ela se originou? Como que ela, ao longo dos processos evolutivos, acabou dando origem a todas as experiências objetivas que vemos em vários grupos de organismos. E também veremos mais a fundo como que essas entidades que realizam ela funcionam, como o impulso elétrico funciona e como que essas células interagem entre si e como talvez elas tenham se originado. Então, essas são as fontes do vídeo e até o